Muito bem, 10ª aula. E agora sim a gente vai falar do apostilamento dos documentos brasileiros. A gente teve uma aula de documentos italianos, apostilamento de documentos italianos, agora a gente vai falar do apostilamento dos documentos brasileiros, que basicamente é a última etapa no que diz respeito à sua pasta de documentos para você vir para a Itália. Olha só, tá terminando a parte do Brasil e a gente já vai entrar na parte da Itália. Então vamos lá, primeira coisa. Por que a gente tem que apostilar? Já expliquei numa outra aula, naquela aula do apostilamento de documentos italianos. A legislação diz que todos os documentos estrangeiros relativos, no caso aqui, principalmente do processo de cidadania italiana, precisam ser apresentados no formato original, devidamente traduzidos para a língua italiana e apostilados de acordo com a Convenção de Haia. Lembrando pela enésima vez que é muito importante que você esteja com o seu manual Sagabook em mãos, porque lá tem muito mais informações que eu estou te dando aqui. Aqui é um complemento do Sagabook, os dois juntos. Esses vídeos e o manual Sagabook, junto com o mapa da cidadania italiana, que eu já te dei aqui também nesse curso, é o must do must, o creme de la creme para você. E aí, se você quiser ter o ápice da coisa toda espetacular, blog Minha Saga. Então, ó, manual Sagabook, mapa da cidadania italiana, estes vídeos e o blog minhasaga.org, que não tem como você não ter sua cidadania italiana reconhecida de forma 100% gratuita, sem precisar pagar ninguém para isso, tá? Sem nem precisar pagar para que eu te ajude lá dentro da jornada da cidadania italiana. Aqui você já tem todas as informações com essas 4 fontes de informação, tá bom? Aqui é o modelo de um documento apostilado. Tá vendo? Esta folha aqui gigante, ó, essa folha, ela está colada num documento. Então aqui, se você reparar, esse documento é o mesmo que a gente utilizou lá na aula sobre tradução. Tá vendo aqui, ó, Carla Barsotti Stangolini, que é o verso daquele documento. E aqui depois houve o apostilamento da assinatura da Carla, no caso da tradutora. Então aqui tem é colado aqui e tem aqui algumas informações. Vamos lá. Aqui tem uma outra informação, inclusive, que eu peguei no site vivermelhoремportugal.com. Obrigado pela galera lá que publicou. Justo dar crédito para eles, porque aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Ó, vários documentos e as etiquetas coladas em cada um dos documentos. Quais os documentos que são apostilados? Todas as certidões civis mais a CNN. Fábio, ainda bem que você falou. E realmente, eu falei de propósito. Tem gente que esquece da CNN. Tem gente que está tão na coisa do processo de reconhecimento e pega a certidão aqui, pega a certidão lá, e pega a certidão italiana, e aí pega as certidões brasileiras, de nascimento, casamento, óbito, aí corrige, aí pega de novo os documentos atualizados, e aí agora eu preciso traduzir para a língua italiana, agora eu preciso apostilar, e a pessoa esquece da CNN. Esquece! E lembra que eu te falei lá numa das primeiras aulas desse curso que você ia precisar da CNN em 2 situações? Uma foi lá no início para você se certificar que você não teve uma interrupção na sua linha de transmissão por uma eventual naturalização do seu dante causa antes do nascimento do filho. Agora é o momento de você pedir a CNN de novo, porque agora vai ser... agora a gente está cuidando do jogo de documentos. Agora você está pegando todos os seus documentos e você está preparando esses documentos exatamente da forma que você vai apresentar para um oficial de Estado Civil, seja no consulado, seja no comune. Então tem que estar todos os documentos lindos e maravilhosos. Então, no caso do apostilamento, todas as certidões civis originais, nascimento, casamentos e óbitos, já lindos, maravilhosos e corrigidos, mais a CNN, todos esses documentos aqui e todas as traduções desses documentos. Então é muito importante dizer o seguinte, que o número da quantidade de apostilas que você vai ter na sua pasta de documentos será sempre o dobro do número dos documentos que você tem. E eu fiz uma tabelinha para te ajudar. Então, por exemplo, digamos que o italiano seja o seu bisavô. Então, ele foi para o Brasil sem ser casado. Ele se casou no Brasil. Então, você não vai precisar da certidão italiana. Aliás, anota aí. Certidão italiana não é nem traduzida nem apostilada por motivos óbvios. Ela já está na língua italiana e ela já foi emitida na Itália. Ela não precisa passar por nenhum procedimento. A menos que você tenha que ter feito a retificação. E nem vou falar disso de novo, porque isso já foi falado numa outra aula aqui. Então, imaginando que a cidadania lhe é transmitida por um bisnono e ele se casou no Brasil, você vai ter casamento dele, óbito dele, nascimento do avô ou da avó,
casamento do avô ou da avó, e digamos que o avô é falecido, óbito do avô ou da avó. Nascimento do pai ou da mãe, casamento do pai ou da mãe, seu nascimento e a CNN. 9 documentos, logo 18 traduções. Por quê? Você vai apostilar esses 9 primeiros, mas a tradução dos documentos também é apostilada. Então o apostilamento ele não vai só nos documentos originais, as certidões originais, mas a CNN, mas ela também vai nas traduções. Então, por isso que você sempre vai ter o dobro de documentos quando o assunto é apostilamento de documentos brasileiros. Onde você faz o apostilamento? Você vai fazer num cartório que seja habilitado para fazer esse apostilamento. Então, aqui está dizendo, para que um documento tenha o certificado da apostila, basta levá-lo a um dos cartórios ou tabelionatos de qualquer capital brasileira. Na verdade, hoje em dia não é só mais as capitais, tem várias outras cidades que também tem. O apostilamento vai ter a via física eletrônica, enfim, aqui tem alguns textos que não são nem tão importantes, mas isso é muito importante. Não são todos os cartórios que efetuam o apostilamento. Então é muito importante. Qual que é a dica que eu te dou aqui? Quando chegar no momento de você traduzir os seus documentos, converse com o tradutor. Fale assim, olha, onde você me aconselha a apostilar os documentos, tanto os meus documentos originais quanto as traduções? Provavelmente ele já vai te dar uma dica. Olha, eu recomendo que você faça no cartório X. Como ele trabalha com isso, então ele já tem muita informação de vários cartórios. Qual que é o cartório mais rápido? Qual que é o cartório que funciona de forma mais acelerada, agilizada, etc. Então, com certeza o seu tradutor vai poder te ajudar nessa parte, tá bom? Qual é o cartório? Imagine que você é, sei lá, residente nas capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem vários cartórios. Nem todos trabalham da mesma forma, você já deve ter descoberto isso, tá? Então, importante contar com a ajuda do seu tradutor neste momento. E esse curso ele tem como objetivo não só te ensinar o que você tem que fazer, mas principalmente te dar ou o que você não deve fazer e te dar aquelas dicas que só quem está há mais de 15 anos lidando com isso pode te dar. Coisas assim que você tem que tomar cuidado, coisas que você não tem que fazer e principalmente, tá? Eu sempre vou procurar passar para vocês situações que impeçam que vocês quebrem a cara e gastem dinheiro à toa, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 cuidados no que diz respeito ao apostilamento. Sempre que você retirou as suas certidões apostiladas, verifique se os dados estão corretos na etiqueta. É uma etiquetona. Muitos cartórios, principalmente aqueles que fazem muito apostilamento, é comum que eles errem. É comum que eles escolhem uma apostila de um documento em outro. E isso pode dar ruim. Se você não perceber isso, e se o oficial de Estado Civil do Comune perceber isso, ele vai perceber que aquele apostilamento está errado e ele vai parar tudo, ele não vai simplesmente falar assim, troca a apostila, ele vai pausar o seu processo, vai falar para você fazer de novo os apostilamentos no Brasil, com os documentos aqui na Itália, vai ter que mandar para o Brasil, correr atrás de novos documentos, e cada dia gastando aqui à toa é um dia que você está gastando em euro, e eu não quero que você gaste dinheiro à toa, eu quero que todo o seu suado dinheiro que você juntou em reais e trouxe e transformou em euro, seja muito bem gasto, seja muito bem utilizado no que é necessário e não em bobagens ou em erros e absurdos. Então, retirou, primeira coisa, para, todo cartório tem uma mesinha, senta lá e começa. Tá certo, tá certo, tá certo. Errou, achou um erro, olha, errou, por favor, corrija. Eles têm a obrigação de corrigir sem cobrar, obviamente, porque o erro foi deles. Mesma coisa quando você pede uma certidão. Pediu uma certidão, interteor, tem um erro ali, olha, vocês erraram aqui na digitação, vocês erraram alguma coisa, corrijam. Eu preciso... Ah, mas isso não tem problema. Para mim tem, eu estou pagando e eu quero e eu exijo que o documento esteja correto. Não é um favor. Lembre-se, vocês estão pagando por um serviço. O serviço tem que ter, no mínimo, qualidade e estar correto. Tá bom? Façam valer os direitos de vocês. Segunda coisa. Já falei em relação à tradução, repito aqui, cuidado com apostilamento também em outros estados como Brasília, pelos mesmos motivos que eu já falei na última aula e não vou repetir aqui. E por fim, menos importante, ainda que tem que tomar muito cuidado com esses outros estados, procure ver se
outros estados fazem parte do mesmo consulado. Vou dar um exemplo. Muita gente que é de São Paulo diz, mas São Paulo é muito caro. Tá bom, mas o consulado de São Paulo, por exemplo, Acre, Rondônia, Roraima, todos esses estados também fazem parte do consulado geral da Itália de São Paulo, por mais absurdo que isso pareça. Então, o cara que mora no Acre, ele é obrigado a ter os serviços do consulado italiano em São Paulo, porque lá na região norte não tem consulado. Então, Acre, Rondônia, Roraima, se eu não me engano, os Mato Grossos, agora não sei se os Mato Grossos ainda continuam em São Paulo, se eles já mudaram para Brasília. O fato é, quer, de repente, o estado onde você mora, por exemplo, Paraná e Santa Catarina, veja ali, ou enfim, se de repente um cartório de uma cidade está mais caro do que numa cidade do interior, procure. Se você tentar ou pensar na ideia de fazer em outro lugar para tentar economizar, pelo menos faça num outro local que faça parte do mesmo consulado. Por quê? Porque se o problema aqui é a possibilidade do funcionário público italiano pedir a não renúncia para um outro estado que você faça o apostilamento da tradução dos seus documentos, se você fizer em outro estado que faça parte do mesmo consulado, ele só vai pedir para o mesmo consulado e está tudo bem. Você não vai correr o risco de perder tempo no que diz respeito à não renúncia. Mas você não vai estar fisicamente nesses lugares, você não vai poder cobrar. Não é que você vai pegar simplesmente os seus documentos e deu erro, você vai lá na porta do cartório, volta ali no guichê do atendente e diz, você errou. Você só vai descobrir depois que te mandaram pelo correio. E aí, como eu te falei, lá numa das aulas anteriores, uma das alunas lá da Jornada da Cidadania Italiana, ela mandou para Rondônia. Ela não tinha como ir lá. Ela não tinha e não respondiam e demorou semanas. Então, fica a dica aí para você e, mais uma vez, fica os cuidados para você. E essa era a aula sobre o apostilamento dos documentos brasileiros. Bora para a próxima aula!